O tema desta noite, selados pelo Espírito Santo, parte 2, obra do Espírito. O versículo tema desta noite está em 1 Coríntios 12, 3, diz assim a palavra do Senhor: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Que esta palavra conforte os nossos corações. Oremos a Deus. Deus amado e bendito, uma vez mais te damos graças e honras. Agradecemos por sermos usados por ti. Agradecemos, Pai, por sermos canal do teu fluir. Por isso, Pai, que neste momento não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo em mim. Fala aos nossos corações. Que esta palavra, Senhor, assim como uma semente que cai em boa terra, ela caia, Senhor, no nosso coração e frutifique abundantemente. É isso que te pedimos e declaramos em nome de Jesus. Muito obrigado, Bispo Quimilins. Amados do Senhor, eleitos de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. No último domingo, próximo passado, tratamos sobre o tema selados também pelo Espírito Santo, parte 1. E este tema, ele está fundamentado numa passagem de Efésios, aonde o apóstolo Paulo fala para esta igreja situada em Éfeso. Mas esta passagem, ela nos mostra claramente que recebemos o Espírito Santo de Deus quando nós cremos, quando nós confessamos a Cristo como Salvador, como Senhor das nossas vidas, ou seja, quando de fato e de verdade houve em nós a transformação, ou seja, a conversão, que é a confirmação nada mais, nada menos da predestinação, ou seja, da justificação da nossa eleição. Então eu falei, vamos lá em Efésios 1, 4, rapidamente, diz assim o apóstolo Paulo: assim como nos escolheu nele, em Deus, antes da fundação do mundo. Veja que não foi algo que aconteceu agora, mas que foi gerado antes da fundação do mundo, para sermos o quê? E aí vai o nosso comportamento, a nossa atitude, para que haja a manifestação do Espírito Santo, para sermos santos, vamos ler juntos? Irrepreensíveis perante Ele, e em amor, o que aconteceu? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tudo aconteceu segundo um plano perfeito de Deus, a vontade soberana de Deus. E esta palavra predestinou, ela no original grego se chama proridzo. Proridzo significa assinalar de antemão, ou seja, algo que aconteceu e foi gerado de antemão, antes de nós existirmos, para se concretizar em nossas vidas. E no versículo 13 nós terminamos dizendo que em quem também vós, Paulo estava falando dos eleitos, depois que ouvistes a palavra da verdade, só ela transforma, que é Jesus Cristo, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, quantos aqui creem no Senhor Jesus Cristo? Por isso você foi selado com o Santo Espírito da promessa, você foi selado para o dia da redenção, para viver a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Você gostaria de dar um lindo aplauso ao Senhor por isso? Isto é uma obra perfeita. Muitos não acreditam nisso, ou botam isso como algo superficial. Não, isso para nós, povo de Deus, é o mais importante. Amém? Então recebemos de Deus um selo que garante que somos dele eternamente. Diga: nada nem ninguém nesse mundo nos arrebata das mãos de Deus.
Então, quando cremos em Jesus Cristo e no Evangelho da Verdade, nosso corpo se torna o quê? Santuário do Espírito Santo. Você é um santuário do Espírito Santo. Por isso, veja bem como você usa esse santuário. Amém? Então, em um documento, por exemplo, o selo, eu falei isso no domingo, o selo valida a condição do mesmo. Quando você vai num cartório, leva um documento, o cartório faz o quê? Bota um selo. A partir daquele momento, aquele documento passa a ter valor. Assim o Senhor fez com cada um de nós. Sabe o que Ele botou em você? O selo do Espírito Santo, para validar aquilo que Ele prometeu nos tempos eternos, ou seja, a sua salvação, a nossa salvação eterna. Vamos a Gálatas 3,13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se o quê? Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, e aí se concretiza nos dias de então, chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, não na lei, mas em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, não por obras, pela fé, o Espírito prometido, que é o Espírito Santo de Deus, que confirma que fomos selados para o dia da redenção. Em 1 Coríntios 3,16 fala assim: não sabeis que sois santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Então diga: o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu sou um espírito com o Senhor. Então o Espírito Santo, mediante a sua presença em nosso íntimo, em nosso interior, e o seu ministério, que são os dons que são manifestados na nossa vida, identifica o quê? Aquele que pertence, que é filho de Deus. Você mostra, diz a palavra, que é filho de Deus, por quê? Pelos frutos, ou seja, pela manifestação do Espírito Santo. Afinal de contas, estamos enxertados na videira, e o que flui da videira tem que fluir pela sua vida. Amém? E esta moradia, eu falei que permanece eternamente em nós. A moradia, ela é permanente. Essa moradia do Espírito Santo na nossa vida, ela havia sido profetizada no Antigo Testamento, mas também por Jesus Cristo. E Ele disse que ao subir aos céus, nos enviaria o Consolador, que faria o que? Morada em nós. Então, fiz essa introdução para que vocês soubessem aquilo, ou relembrassem aquilo que foi pregado no domingo. Vamos então falar nesses próximos minutos a respeito de quê? Da ação do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Diga amém por isso. Então, o primeiro ponto é que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito o quê? Que somos filhos de Deus. Diga: eu sou filho de Deus, e isso é testificado pelo Espírito Santo em mim. Porque o ímpio, ele não acredita nem que Deus existe, muito menos que ele é conduzido pelo Espírito Santo. Mas só os cristãos têm esta capacidade. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo em nós que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Diz Romanos 8,16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Veja que existe uma herança de Deus para o seu filho, para você. Você, como filho de Deus, não pode abrir mão disso, nem vai abrir, porque você foi posto para a obediência, não para a desobediência. Então somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Glorificados. Lembra da vida eterna em glória, em corpo glorificado? Assim como Cristo foi o primogênito, o primeiro entre nós, Ele já está glorificado, diz que nós também seríamos, mas isso só é aceito por aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Diga: eu tenho o Espírito Santo de Deus, porque sou filho de Deus. O segundo ponto: o Espírito Santo age paralelamente
ao espírito humano, produzindo o que? Regeneração. E esta palavra é interessante, porque algo que é regenerado é algo que estava deformado, e assim nós estávamos no passado, antes de confessarmos a Cristo, porque o Espírito Santo só manifesta na vida daqueles que são transformados, na vida daqueles que são regenerados. Você é regenerado? Então diga amém. Eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então vamos ver lá, Tito de 3, 4 a 8 diz: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, não tem mérito nenhum nosso, ninguém tem mérito algum, mas segundo a sua misericórdia, segundo a graça de Deus, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A transformação na vida do cristão só acontece pelo Espírito Santo, não é mérito próprio, não é para nossa vanglória, não. Somos o que somos pela graça de Deus e ponto final. E diz: e que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, não por obras, não pela lei, nos tornemos o quê? Seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, que somos nós os eleitos, sejam solícitos na prática de boas obras. Então, se eu fui transformado e renovado pelo Espírito Santo, o que eu tenho que ter? Boas obras. Olha o fruto da regeneração aí, do Espírito Santo. E estas coisas, disse Paulo, são excelentes, são excelentes e proveitosas aos homens. Então, o lavar regenerador, esta palavra regeneração do grego se chama paliginésia. Você pode anotar na sua apostila, que significa nascido de novo, resultado da palavra com a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Então isso descreve a obra de Deus capaz de transformar, de mudar um coração que era propenso a coisas erradas, em um coração fervoroso e apto a praticar o quê? As boas obras. Então, quando fazemos aquilo que é bom, não é porque a nossa carne quer, mas porque temos o Espírito Santo, e isso confirma que somos filhos de Deus. Outro ponto, o Espírito Santo produz a santificação. Diga, santificação. É outro processo do Espírito Santo na vida do cristão. 2 de Tessalonicenses 2, 13 e 14 diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para quê? Para a salvação, pela santificação do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo opera na transformação moral do crente. Tem esta capacidade de fazer uma pessoa que era corrupta, uma pessoa que era criminosa, se transformar numa nova criatura. Isto é obra do Espírito Santo, e que gera santificação. E ele diz: e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele nos capacita, o Espírito Santo, a vivermos a palavra de Deus, através das atitudes cristãs. Então, manifestamos o que? A nossa eleição. Foi aquilo que eu falei. A árvore o ramo tem que dar o mesmo fruto da árvore na qual nós estamos enxertados. Amém? Outro ponto, é o quarto ponto: o Espírito Santo produz a nossa transformação à imagem de Cristo. Veja que lindo
é a transformação do Espírito Santo na nossa vida. Em 2 de Coríntios, Paulo fala sobre isso, diz: e todos nós, veja que ninguém fica de fora, isso é um processo que tem que existir na vida do cristão, diga amém. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Essa palavra imagem, do grego, se chama eikon, e significa a mesma natureza, ou seja, quando eu tenho a manifestação do Espírito Santo de Deus na minha vida, o que acontece comigo? Eu passo a ter a mesma natureza de Cristo. A forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir, a forma de julgar o meu irmão. É como se a graça de Deus estivesse esculpindo a cada um de nós segundo a imagem de Cristo, ou seja, é um processo gradativo. Assim como um escultor, ele começa a talhar uma peça sem forma, assim nós éramos no início do Evangelho. Mas a partir do momento que a graça vai penetrando, a manifestação do Espírito Santo vai agindo através de nós, o que acontece? Vai tomando uma forma. É assim que o Espírito Santo faz na nossa vida, diga amém por isso. Bom, o quinto ponto: o Espírito Santo nos capacita a manifestarmos a natureza divina para o quê? Para eliminarmos qualquer resquício mundano. E subjugarmos então o quê? Os desejos da carne. A carne não pode prevalecer na nossa vida. Gálatas 5,16 digo, porém, andai no Espírito, não é na carne, é no Espírito, e diz: e jamais fareis a concupiscência da carne. Esta palavra concupiscência, epitúmia, do original grego, significa desejos libertinos, tudo aquilo que diz respeito à carne, aos desejos, às paixões da carne. Outro versículo está no 17, porque a carne, veja só, milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Qual é o querer da nossa carne? É sempre fazermos aquilo que é errado, é sempre agirmos segundo o nosso instinto carnal. Se me agridem, eu vou agredir, se me fazem mal, eu vou fazer o mal. Então esta é a ação da carne, mas o Espírito Santo age totalmente diferente. Ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito Santo, diga amém, não estais sobre a lei, não estais sobre a carne. Amém? Romanos 8,8 diz: portanto, os que estão na carne, veja, quem age pela carne não pode agradar a quem? A Deus. Deus só se agrada se nós andarmos no Espírito. O Espírito Santo tem esta capacidade de nos guiar, de nos conduzir, se nós fizermos aquilo que é agradável, lermos a palavra, meditarmos nela, orarmos, termos momento de comunhão, a nossa vida vai sendo talhada com o bisturi da graça, e estaremos sempre o quê? Crescendo de graça sobre graça. No versículo 9 diz: vós porém não estáis na carne, glórias a Deus por isso, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, Espírito da verdade, esse tal não é o quê? Não é de Deus, não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Não vivemos mais segundo a carne, mas andamos no Espírito. Por isso a nossa carne está morta. Pedro diz: é trapo de imundície, é corpo de humilhação, não presta, não serve para nada. Outro ponto importante da manifestação do Espírito Santo na vida do cristão é que o Espírito Santo produz o seu fruto.
Não somos nós que produzimos o fruto do Espírito, não, isso não é verdade, não acontece. A nossa carne não é capaz de produzir nada. Quem produz é o fruto do Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem produz através de nós, portanto, nós simplesmente somos um canal do fluir de Deus. Você é um canal do fluir de Deus, diga amém por isso. E o fruto do Espírito manifesta o querer e o realizar através da sua vida, da minha vida. Então Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é, quando na nossa carne a gente vai produzir isso, gente? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E diz que contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Veja, a carne está morta, com as suas paixões e concupiscências, que são os desejos malignos, os desejos da carne. Então crucificar a carne é reconhecer a realidade da nova união com Cristo em sua morte, e reconhecermos também que fomos elevados a uma nova vida, não mais na carne, mas no Espírito. O Espírito é a palavra de Deus, é o Logos, é o Verbo, é o caminho, a verdade e a vida. E no versículo 25 diz, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Então é importante vermos que para que haja manifestação do Espírito Santo na vida do cristão é preciso o quê? Eu andar no Espírito. E só se anda no Espírito quando se conhece o Espírito Santo. Por isso você está aprendendo quais são as manifestações dele, para que você reconheça ele na sua vida, e você esteja aberto, sensível à manifestação dele. Sétimo ponto, o Espírito Santo manifesta em nós o amor de Deus. Diga, o amor de Deus. Romanos 5,5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, nós só podemos amar o nosso irmão, aqueles que nos causam mal, os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Senão seria a lei de Italião, dente por dente, olho por olho. Me fez mal, vai tomar em troca aquilo que me fez. Mas Jesus nos ensina o contrário. Ele diz em Mateus 5 que, olha, se te derem um lado da face, ofereça o outro. Se te tomarem as vestes, dá a túnica. Então, quer dizer, somos ensinados a demonstrarmos este amor porque recebemos o amor de Deus. E ele se manifesta através do Espírito Santo. Outro ponto, o oitavo, o Espírito Santo intercede por nós. Glórias a Deus por isso. Diz em Romanos 8, 26 em diante, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, que é Deus, sabe qual é a mente do Espírito, porque Deus e Espírito são um. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Então veja, aquele momento em que a gente está sofrendo, não é mesmo? Que a gente não sabe nem o que balbuciar, o que falar para Deus, aquele momento de sofrimento e angústia, o Espírito Santo, Ele está cuidando de nós, Ele está nos consolando, Ele está intercedendo pela nossa vida, Ele está cuidando da nossa alma para que não pereçamos. Isto é uma ação do Espírito Santo na vida do cristão, que o mundo não tem. Nós vemos isso quando nós vamos a um funeral. Aqueles que não conhecem o seu paradeiro, não sabem, não compreendem isso, porque não tem o Espírito Santo, mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós compreendemos, e é Ele quem ora por nós, intercede por nós. O Espírito Santo também nos fortalece com o poder. Em Efésios 3,14 diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. No versículo 16 diz, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito,
no homem interior, ou seja, é através do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, que é manifestado o poder de Deus na nossa vida. É quando enfrentamos uma dificuldade, um gigante, e nós vamos na força do seu poder. Nós não vamos no nosso braço. A nossa força e a nossa garantia está no Senhor Jesus Cristo. Amém? Como Paulo falou, quando estou fraco, aí é que sou forte. Bom, o Espírito Santo também nos guia. Atos 11, versículo 12 diz assim: então o Espírito Santo me disse que eu fosse com eles. Sem hesitar, foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Estava falando sobre aquela passagem que Pedro vai na casa de Cornélio, e que recebe uma visão de Deus. Então veja que é o Espírito Santo quem conduz. Assim o Espírito Santo também faz conosco, é Ele quem nos conduz. Quantas vezes Deus já nos deu livramento? Quantas vezes numa situação Deus fala, não vai por ali, vai por lá, ou não faça isso, não entra nessa sociedade, porque aquilo ali vai te levar para a ruína. Quem é que fala, quem é que gera esta inclinação? Quem é que guia? É o Espírito Santo. Diga amém por isso. Então o Espírito Santo sempre nos conduz. O Espírito Santo nos confere dons para a edificação do corpo de Cristo na igreja. 1 Coríntios 12, 4 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aqui está o corpo de Cristo, cada um faz parte de um membro deste corpo, mas veja que o Espírito Santo distribui a cada um conforme lhe apraz. Os dons, nem todos têm o mesmo dom do apóstolo, mas você tem dons que são dados pelo Espírito Santo, através dele, para que você manifeste na igreja, no corpo de Cristo. E diz no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Veja que não é para gerar soberba na vida de ninguém, dizer que olha, eu sou usado para isso, para falar em línguas, para profetizar, não me torna melhor do que ninguém. Sabe por quê? Porque a mesma quantidade do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por mim, foi derramado para você. Ninguém tem nada mais do que ninguém, somos os mesmos perante o Senhor. Amém? Então, diz o versículo 8, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de cura, a outros operações de milagres, a outros profecia, a outros discernimento de espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas, vejam só, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você já reconhece qual é o teu dom? Diga amém por isso. Então, exercite-o, haja conforme a vontade de Deus, para que Ele cada vez mais seja avivado na tua vida. O último ponto, o Espírito Santo faz com que a mensagem da graça opere poderosamente em nós. Diz assim 1 Tessalonicenses 1:2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o quê? Um modelo, a referência para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Então todos nós podemos nos tornar modelos, exemplo, sendo capacitados pelo Espírito Santo para praticar
a palavra, ou seja, independente da pessoa estar metida nas drogas, no tráfico, no crime, na prostituição, na lavagem de dinheiro, no lava-jato, não importa. Se ela confessar a Cristo, através do poder da palavra de Deus, que é a graça de Deus, ela tem um poder e uma autoridade para fazer com que aquela pessoa seja transformada numa nova criatura. Então é o poder do Espírito Santo através da graça de Deus. Por isso não podemos parar de pregar a palavra. Por isso temos sempre que pregar o Evangelho da graça de Deus, porque só Ele tem o poder dado pelo Espírito Santo para fazer mudanças, transformação na vida do ser humano. 1 de Pedro 1,23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Eu termino com 1 de Coríntios 2,12, que diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, não, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Meus amados irmãos, creia que você está selado com o Santo Espírito da promessa, e Ele mesmo atua em sua vida, com a finalidade, de gerar regeneração, crescimento, orientação, consolo, fortalecimento, frutos espirituais, dons preciosos. Para quê? Para a edificação da igreja. Mas acima de tudo, para quê? Para que tenhamos a certeza da salvação e da vida eterna, e do amor incondicional de Deus pelos seus escolhidos. Por isso, meu amado e minha amada, busque sempre ter intimidade com Deus, para que através da sua vida, o Espírito Santo possa fluir de forma poderosa em sua vida. Assim seja, assim diz o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos nestes momentos agora finais, temos aproximadamente 10, 15 minutos no máximo, para nós pormos em prática tudo isso que aprendemos. Você primeiro teve uma aula a respeito da ação do Espírito Santo, para que você pudesse buscar aquilo que é certo, para que você fosse estimulado a ter prazer naquilo que é certo, e reconhecer que a sua vida é para ser usada por Deus, é para ser um canal do fluir de Deus. A sua vida é para que Deus possa refletir a sua imagem e semelhança através de você, através dos seus lábios, através das suas atitudes. Por isso, feche os seus olhos, fique da forma que você se sentir melhor. Se você desejar ajoelhar, sentar, sente, ajoelhe. É momento de nós falarmos com Deus, é momento de nós reconhecermos a nossa total dependência do Senhor e buscarmos aquilo que é importante para nós. Por isso, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Deus, venha nos ajudar a jamais satisfazermos, Pai, os desejos da nossa carne, as concupiscências da nossa carne, porque sabemos, ó Deus, que existe uma guerra interior, é uma luta, disse Paulo, da carne contra o Espírito. É a carne em todo momento, Senhor,
com as nossas sensações, guerreando contra o Espírito Santo de Deus. Porque Paulo falou aos Gálatas que eles são opostos entre si, eles ficam guerreando entre si, eles ficam lutando entre si. Mas queremos sempre, Pai, andarmos no Espírito. Queremos sempre, Senhor, fazer a vontade do Espírito. Queremos sempre, Senhor, sermos guiados pelo Teu Espírito, Senhor, para fazer aquilo que é o desejo do Pai através da nossa vida. Por isso, fortaleça, Senhor, fortaleça neste momento os Teus filhos, fortaleça neste momento a Tua igreja, Pai, para que jamais venham a praticar as obras da carne, para que jamais venham a ceder aos impulsos da carne, às impurezas da carne, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as ambições egoístas, que são desejos da carne, disse Paulo, aos sentimentos de ira, de raiva, de inveja, de discórdia, as dissensões, as facções, as invejas, os vícios, tudo isso, Senhor, são desejos da carne. Por isso, neste momento, nós intercedemos, Pai, e sabemos que muitos que aqui se encontram não conseguem nem tirar força de dentro de si, mas diz a Tua palavra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, Jesus Cristo, como Paulo disse também aos Romanos, Pai, que assim seja também na vida da Tua igreja, do Teu povo, que o nosso amor seja um amor sem hipocrisia, sem falsidade, sem dissimulação, mas que seja um amor verdadeiro, que seja um amor, Senhor, segundo Cristo, um amor sem interesses, um amor, Senhor, que tudo sofre, como Paulo falou, que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo espera. Que venhamos a detestar o mal, que paguemos o mal com o bem, que venhamos a retribuir, ofertar sempre o bem à vida do nosso próximo, que nos amemos, Pai, cordialmente uns aos outros com amor, mas um amor fraternal, o amor ágape, o amor que Deus teve pelos seus filhos. Ó Deus, que venhamos a preferir a honra uns aos outros, Pai, que não sejamos, Pai, descuidados ou negligentes no zelo com as coisas de Deus, mas que tenhamos, Pai, amor pela palavra, que tenhamos, Pai, ó Deus, desejos, que sejamos sedentos, Pai, pela Tua verdade, pelo Evangelho de Cristo, pela palavra de Deus, que ao servirmos ao Senhor, sejamos sempre fervorosos, Pai, no Espírito, que não venhamos a fazer isto, Pai, para gerar vaidade à nossa carne, que não venhamos a fazer isso como disputa, Pai, entre os meus irmãos, mas que façamos isso com amor, para sermos usados por Ti, para o meu irmão, não contra o meu irmão, porque isto é agradável ao Senhor. Que tenhamos um coração compassivo para compartilharmos das necessidades dos nossos irmãos, que sejamos generosos, que sejamos como aquele samaritano que não poupou esforços nem recursos para abençoar aquele que não conhecia. Capacita-nos, Pai, a abençoarmos a todos, inclusive aqueles que nos perseguem, com as nossas orações, Pai, que tenhamos empatia e nos alegremos, Pai, com aqueles que se alegram, mas também venhamos a chorar com aqueles que choram, porque isto, Senhor,
é agir de forma a ver a manifestação do Espírito Santo através de nós. Que jamais sejamos orgulhosos, mas sempre humildes, reconhecendo, Pai, de quem somos e que somos o que somos pela graça de Deus. Não somos melhor que ninguém, mas sabemos, Pai, que aquilo que alcançamos por mérito de Deus, pelo seu beneplácito, pela sua graça. Que assim venhamos a enxergar, Senhor, o nosso irmão, o nosso próximo. Ajuda-nos, Pai, a não tomarmos a ninguém mal por mal, mas que nos esforcemos por fazer sempre o bem perante os homens, perante os nossos irmãos, para que aquilo que depender de nós, Pai, tenhamos paz com todos, tenhamos a harmonia, tenhamos, Senhor, alegria, tenhamos, Pai, o amor de Deus para com todos os homens, porque esta é a vontade de Deus. Bispo Daniel Anacleto, me auxilie neste momento em oração, porque eu sei que Deus está cicatrizando feridas. Sim, Pai. O Espírito Santo, ele começa um processo na vida do cristão. Ele começa um processo de cicatrização, manifestando o arrependimento, o reconhecimento de quem nós somos e que nós precisamos de Cristo e do seu Espírito Santo. É verdade. Para que nos arrependemos das práticas erradas. Isto é uma ação do Espírito Santo em nós, para que Ele possa fluir através da nossa vida. Ou em nome de Deus. Espírito Santo, Santo Deus, Espírito Santo, Santo Deus, Deus maravilhoso, Deus que sonda os corações. Pai, o homem vê o exterior, o homem vê apenas a capa, o homem olha a carne, mas tu olhas o coração, tu sondas o coração. E eis aqui a tua igreja nesta noite, eis aqui a família da fé, eis aqui o povo da tua graça, eis aqui, Senhor, ovelhas que tu dissestes, Pai, que são ministros de uma nova aliança, que são despenseiros dos mistérios de Deus. E tu dizes na tua palavra: andai no Espírito, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Bem sabemos, Pai, que na carne há uma concupiscência que atrai o teu povo a obras da carne, aquelas obras terríveis que Paulo caracteriza em Gálatas 5. Mas também sabemos, Deus, que nós estamos atrelados à tua palavra, a começar pelo altar, Deus, a começar pelo altar, a começar pelos que ministram, a começar por aqueles que trabalham na tua casa, Deus, a começar por um apóstolo, uma bispa primaz, uma família do apóstolo, Deus, a um corpo ministerial, a um povo que tem se humilhado perante a tua presença. E isso, Deus, se estende a toda a igreja. E nós estamos aqui, Senhor, para ligar mais uma vez no altar a ação poderosa do Teu Espírito Santo, porque é Ele, Senhor, é Ele que corta, é Ele que manifesta, é Ele que transforma, é Ele, Senhor amado, que faz uma obra redentora em nossas vidas. Porque quem é o homem para convencer o homem, senão o Teu Espírito? Então, Deus, estamos aqui unidos, ligados nesta noite. Nós nos humilhamos perante a Tua poderosa mão. Assim como disse o apóstolo Paulo, que por nós não somos capazes de pensar ou de fazer alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa capacidade vem de Ti, Senhor. A nossa capacidade vem de Ti. Porque Tu nos plantastes nesta terra, disse o profeta Isaías, como carvalhos de justiça. Somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Deus, e nós queremos fazer a diferença nesta terra.
Somos o povo da última reforma protestante. Eis-nos aqui, Pai. A Tua graça nos basta. Manifesta, Deus, a Tua poderosa ação através de nossas vidas, para que todos vejam, entendam e saibam que a mão do Senhor fez isso. E o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Importa, Senhor, que cada um de nós diminua, para que Tu cresças, Deus. Que não haja divisão, facção, partidarismo, grupos neste ministério, mas que haja uma família coesa, mas que todos estejam envolvidos, que todos estejam engajados, que todos se vejam, Deus, como corpo único e ajustado, como a família da fé. E quando um olhar para o outro, diga: eu quero fazer o bem a este meu irmão, porque a Tua palavra diz: fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós não queremos abrir mão disso. O altar não abre mão disso. O nosso apóstolo é o maior exemplo disso, Senhor. E nós temos que seguir este exemplo. A nossa bispa primaz. Deus, nós estamos juntos neste chamado. Nós estamos juntos neste propósito. Que haja esta visão de comunhão, de ligação, de unidade, Deus. Todos unidos, para que a Tua glória se manifeste, porque a Ti pertence a glória, a honra, o poder, a majestade. Toda honra, toda glória, império, domínio e majestade. Disse o apóstolo Paulo aos Romanos: tudo vem dele, por meio dele e para ele. E que assim seja, Senhor, em nossas vidas. Eu me submeto a esta visão. Nós nos submetemos a esta visão. Glória. Nós queremos a Tua glória, Pai. Glória a Deus. Em nome Vamos de Jesus. Vamos declarar este hino que diz que perto quero Jesus. estar. Aleluia. Quando você oferta o seu louvor a Deus, esta palavra oferta significa se aproximar de Deus. Então se aproxime agora da presença do Senhor, se aproxime agora do poder de Deus, se aproxime agora deste Deus maravilhoso com esta oferta, com o seu louvor de adoração. Creia que o Espírito Santo dele está dentro de você, e ao ofertar este louvor, Deus vai manifestar o seu querer. Deus vai fazer com que o seu Espírito flua através da tua vida. Oh Jesus Cristo, Santo, 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 diz a palavra: perto quero estar, perto quero estar, juntos, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar, eu quero te apresentar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco comparado com a salvação eterna, se comparado ao que ganhei, sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
vez mais glorificar ao Senhor. Agora as mulheres, digam: perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. agora os homens declaram: tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Todos juntos, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus. Glórias a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glórias, glórias, somente a ti. O louvor, a honra, a majestade, o domínio, o império, somente ao Senhor Jesus Cristo, somente ao Senhor da glória. Graças a Deus. Diga: graças a Deus. Glórias a Deus. Você está feliz? Você está completo? Está renovado? Glórias a Deus. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Estendam as mãos para o altar, eu vou dar a bênção final. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, porque a tua presença é real em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque sabemos que aonde estivermos, seja no trabalho, na igreja, em casa, no ônibus, na condução, no carro, aonde estivermos, o Espírito Santo de Deus estará nos conduzindo, o Espírito Santo de Deus estará nos guiando, o Espírito Santo de Deus estará acampado, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Por isso podemos dizer que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Que sejamos este canal do fluir de Deus, que esta palavra, Senhor, já comece a germinar no coração, na vida do teu povo, para frutificar a 60, a 100, a 1000 por um desta semente. E que a tua graça maravilhosa, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas, em nome de Jesus. E aqueles que são canal do fluir de Deus e que são usados pelo Espírito Santo, digam amém e amém. Graça e paz. Uma boa semana para todos, uma noite vitoriosa em nome de Jesus. Não saia sem antes abraçar o seu irmão e dizer:
Você foi chamado, assim como eu, para sermos conduzidos pelo Espírito.